é algo assim apaixonante. E eu fui contratado como head coach, coach principal e general coach. Eu era coordenador, fazia planejamento, macrociclo de planejamento da base ao profissional. E a minha metodologia era fazer que o jogador da base chegasse ao profissional adaptado, sem quebrar o valor individual do atleta. Era isso que eu cobrava, o que hoje estão quebrando nas divisões de base. Esse valor individual. O jogador está muito mecânico na base. E um dia apareceram 2 jogadores no clube e eu disse para a diretoria, esses jogadores vão jogar em time grande. Eles disseram que eu estava louco. Esses jogadores hoje estão no Napoli da Itália e com o meu trabalho lá, até começar a guerra, porque foi algo surreal, perdemos 16 amigos. Então, eu tenho até a matéria no site do Trivela. Nós deixamos a equipe com 23 pontos, com 2 jogos a menos, e o Arli e o Etihad com 22. Colocamos, Tilé, a equipe é de 1948, o clube. Nós colocamos 4 jogadores na seleção, conseguimos 4 convocações de base. E lá eu tinha jogadores brasileiros. O Matheus, que foi atacante do Bahia, que era de Manaus, que não foi aproveitado aqui, depois foi para o Figueirense, um exímio atacante. Eu tinha o Otimar, que é de Rondônia, e tinha o vôlei, que é muito forte também, tinha o Sérgio lá, que era brasileiro mineiro. E voltamos por causa da guerra, a liga foi suspensa, infelizmente. Nós temos as portas abertas lá, sou muito querido, inclusive uma pessoa que é muito querida lá é o Walter, zagueiro, que jogou na Catuense, que passou 10 anos na Líbia, o qual começou a carreira comigo e encerrou a carreira também comigo no Colo-Colo em 2015, aos 38 anos. Retornando ao Brasil, eu fui convidado a ser treinador do Sergipe agora no início de 2020, mas por alguns motivos assim de não aceitar algumas situações, nós saímos do clube e estamos agora aguardando propostas após a pandemia, estudando, fazendo lives, aprimorando o nosso conceito, porque o homem ele é produto do aprendizado diário, né, Tilé? Então, nós temos sempre que estar renovando os nossos conceitos. São 26 anos no futebol e eu aprendo. Falou no Walter, coincidentemente acabou de entrar um dos grandes ídolos do futebol da Líbia. 26 anos no futebol, Tilé, e a cada momento eu aprendo um pouco mais, porque o homem que acha que sabe tudo, e principalmente no futebol, ele é digno de pena. Então, esse aí é o Fernando Dourado. Muito bem, professor. Foi ótimo, porque assim você fez uma história completa do treinador. Né? Eu já vi muitas figuras bacanas aí na live, Mastrilo Veiga, já vi Eduardo Bahia, e umas outras 2 ou 3 pessoas aí que me fogem a memória agora aqui o nome, porque vai subindo e a gente vai ficando para trás. Bom, mas Mastrilho é um amigo, irmão, uma pessoa, um grande treinador também. Você treinou o Conquista? Não, Conquista não. Aqui o Flamengo de Guanambi. Sim, Flamengo de Guanambi. Tive no Fluminense, tive no Botafogo aqui e campeão no Colo-Colo, invicto em 2014. Certo. No Conquista você não trabalhou? Não trabalhei no Conquista, com o nosso querido Ederlane lá. Professor, vamos entrar agora então nas perguntas e respostas. Né? A primeira colocação que eu queria fazer, vou pegar um gancho de sua resposta aí, que eu achei que foi interessante, é que estão robotizando os meninos da base. Né? O professor Quintino Barbosa, uma figura que eu tenho como se fosse um irmão, Barbosinha. Grande amigo. Barbosinha, ele tem criticado isso constantemente num grupo que a gente participa aqui de futebol chamado Alto Nível Pro. Já vi muitos dos profissionais que trabalham nessa área também criticando isso. Luciano Reis, Aldo França, Newton Mota, grandes profissionais que rodam no nosso futebol aqui. Né? Então, por que o senhor acha, o que o senhor acha que está acontecendo, né, para que se robotize tanto um jogador da base? Não se deixe o garoto jogar o futebol solto, com alegria, e querem colocar várias táticas, ensinamentos táticos na cabeça dos meninos, muitas vezes muito cedo ainda, com 14, 15 anos de idade, já querem incutir as coisas taticamente e tal. Por que isso está acontecendo na base brasileira hoje, professor?
É uma pergunta que eu sempre tenho algumas respostas, porque além de ser treinador, fui coordenador de base no exterior, em 2 países, na China e na Líbia. O grande problema hoje, nas divisões de base do nosso país, é que eles estão quebrando, esquecendo o lado lúdico. O lúdico está sendo esquecido, a destreza de se formar jogador. Eu sou da metodologia e do conceito que você tem que começar a introduzir o esquema tático a partir dos 15 anos. Tá? Você dá a noção no infantil, mas no juvenil você começa a introduzir a automatização do trabalho repetitivo na formação de atletas. O grande lance do futebol nas bases, Chile, é que ele está muito mecânico, porque o jogador ele vem com a sua qualidade, a sua destreza individual, e cabe ao clube e ao formador, que é o treinador, ajudar no desenvolvimento deste atleta. E o que está acontecendo nas divisões de base é que estão cobrando resultados a curto prazo dos treinadores. Na base, nós temos que cobrar a formação de atletas gradativamente em cada categoria para servir ao profissional e para que a equipe profissional aproveite ou faça receita, emprestando, negociando. É isso que está faltando. Então, quebrando a qualidade do jogador. O trabalho de 1 para 1, de 2 para 2, você não vê isso. Estão deixando o jogador brasileiro muito mecânico, Tilé, na base. O seu valor, a sua característica, a sua destreza que você traz como atleta e que tem que ser preparado pelo clube, pelos treinadores de base, estão deixando de lado. O exercício repetitivo de correção, o aprimoramento do atleta, seja na parte técnica, seja na parte tática e na parte física. Então, eu falo sempre que para nós voltarmos a ganhar uma Copa do Mundo, vai demorar muito, porque nós estamos esquecendo a essência da base, a formação, a verdadeira formação, respeitando a característica do jogador, criando-se uma metodologia em todas as categorias para que ele chegue no profissional adaptado. Então, o jogador não está tendo nem tempo de chegar ao profissional adaptado. Você lembra nos anos 90, quantos jogadores foram formados nas bases dos clubes na Bahia? E quantos jogadores são formados hoje? O Bahia foi campeão brasileiro em 88 com uma equipe basicamente de jogadores regionais. O Vitória foi vice-campeão brasileiro com uma equipe basicamente regional. Então, estão amputando as divisões de base. Os valores, eles estão sendo prematuramente, vamos dizer assim, vamos usar uma palavra concreta, eles estão sendo robotizados prematuramente. Eu acho que o jogador tem que ter a liberdade de mostrar o seu talento, sendo condicionado com o clube. Porque o jogador, hoje em dia, os treinadores de base, eles não estão, com todo respeito, porque tem diversos treinadores de base de qualidade, eu posso citar N nomes aqui na Bahia, mas alguns treinadores estão acomodados, Tilé, na formação desses atletas. É isso que está faltando. Entrou o Rodrigo Chagas agora, que é um exímio treinador também, entendeu, de base. Então, falta isso. É o repetitivo, não quebrar a característica do jogador e procurar evoluir com seus conceitos. Uhum. Esse é o grande problema de base hoje no Brasil. Fernando, você é a favor... Eu estou pegando algumas teses do meu querido amigo Barbosinha para a gente discutir aqui, porque são teses interessantes. Você é a favor de que a base, por exemplo, implante, como acontece no Bahia de Feira? O Bahia de Feira, só para o pessoal me entender, o Bahia de Feira tem Barbosinha como treinador do Sub-15, Sub-17, Sub-20, Sub-23 e profissional. Ele é o todo-poderoso por filosofia do clube, né? Não é que ele queira ser o todo-poderoso, mas o clube quer que seja assim.
que o time do Sub-15 jogue da mesma forma que o profissional joga, né? Você é a favor dessa teoria de que isso deve realmente ser implantado ou você acha que não deve ser assim? Qual é o pensamento que você faz sobre essa metodologia? Veja o seguinte, é uma faca de dois gumes. O primeiro passo é não quebrar a característica do jogador. Quando eu monto um sistema de jogo, um exemplo, um 4-3-3, eu tenho que ter nesse 4-3-3 um atacante referência, que tenha essa destreza de ser um atacante referência. Eu não posso pegar um meia. Hoje em dia, os meias têm essa liberdade de troca, de movimentação. Eu gosto de uma equipe intensa. O futebol hoje ele tem que ser totalmente intenso. Os seus times são sempre ofensivos? Eu gosto de jogar em linha média e linha alta. Uhum. Linha média e linha alta. É claro, fazendo uma análise em cima do adversário que eu vou jogar. Esse tem sido o meu conceito dos últimos 10 anos. Agora, você pode implantar, como eu fiz na Líbia, 2, 3 modelos de jogo para as categorias, similar ao profissional, mas também, de vez em quando, puxar um garoto do 15, por que não, para treinar no profissional. Na Líbia, eles achavam que só com 20 anos podia chegar no profissional. Eu quebrei esse paradigma. Não, se tem qualidade, ele tem que ser oportunizado para treinar lá em cima. Então, eu sou da opinião que nós temos que ter uma metodologia, um macrociclo de treinamento para o clube, mas respeitando a característica do atleta. Respeitando a característica. E na base, Tilé, um garoto de 14, 15, 16 anos, ele não tem uma função só. Cabe ao treinador, a leitura, descobrir que ali você pode fazer 2, 3 funções com esse jogador. Quantos jogadores começaram zagueiros, tornaram-se volantes e até atacantes? Então, o treinador tem que ter essa sensibilidade. E para se montar um conceito único dentro do clube, tem que ter uma união de todos. Tem que se falar a mesma língua. Não adianta chegar um treinador no profissional que não goste da divisão de base. Eu, quando chego nos clubes, a primeira coisa que eu faço é descer para assistir o juvenil, os juniores, e sempre puxo 4, 5 peças para motivar esses atletas e para se fazer entender que a metodologia está aberta para aqueles que tiverem qualidade. Certa vez, Tilé, foi num clube River, não, foi num clube do Piauí. Eu fui assistir um jogador de 17 anos treinar, puxei para o profissional e lancei num jogo contra o Flamengo do Piauí. A torcida toda me chamou de burro. Burro, burro, burro. 6 meses depois, o Fluminense do Rio comprou esse jogador e esse jogador hoje está em Portugal. Então, você tem que queimar etapas na base. O profissional, você tem que puxar, está faltando isso. Você puxar essa metodologia única para todos. O Leandro Camargo, treinador de goleiros que trabalhou comigo fora do Brasil, aqui no Brasil, um dos melhores que trabalhou, foi meu assistente, coach já também. E ele sabe que eu sigo uma metodologia e não tenho medo de lançar jogador. Mas, para isso, o clube tem que ter uma metodologia. Olha, nosso objetivo aqui é conquistar títulos, conquistar acesso e formar jogadores. Então, eu sou a favor de se ter um conceito dentro do clube, um macrociclo dentro do clube, como eu fiz na Líbia. O jogador sabia o que ele ia trabalhar daqui a 3, 4 meses, mas que se respeite a característica de evolução do jogador da base.